Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de resolução de exercícios de cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver um limite utilizando a definição formal. Mas antes, deixa logo aí o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. E se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe o vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está fazendo um curso de cálculo. Vamos aqui para a resolução, tá? Então vamos ver aqui. Bom, prove pela definição formal de limite que limite quando x vai para 2 de 1 sobre x é igual a meio. Qual a definição formal de limite, né? Vamos só colocar aqui para a gente lembrar. Se eu tenho limite quando x vai para a de uma f de x dando um certo L, isso aqui significa o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, de tal maneira que vai acontecer o seguinte, ó, já boto, esse meu existe não ficou legal, ó, existe um delta maior do que zero, então aqui vai acontecer o seguinte, o módulo da minha f de x menos o L vai ser menor do que um epsilon, sempre que você tiver o seguinte, que você tiver 0 menor do que x menos a, menor do que o módulo de delta, tá? Então, isso aqui é a definição formal de limite, só para a gente lembrar. Então, comparando aqui, né, vamos só destacar ali, ó, quem que vão ser os termos, né? Então, esse 1 sobre x aqui vai ser a minha f de x, né? Esse 2 aqui vai ser o meu a. E esse meio aqui vai ser o meu L. Então, fazendo essa comparação aí, né? O que eu quero chegar eu vou ter que chegar nisso aqui, ó. Para todo epsilon maior do que zero, vai ter que existir um delta maior do que zero, de tal maneira que vai acontecer o seguinte, né? O módulo de 1 sobre x menos meio, né, menor do que epsilon, sempre que você tiver o quê? Que você tiver 0 menor do que módulo de x menos 2 menor do que delta. É isso aqui que a gente quer chegar, tá? Então, para resolver isso aqui, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que achar o delta, em função do epsilon. Esse aqui é o objetivo desses exercícios assim. E para fazer isso, vamos começar aqui, ó. Então, eu tenho módulo de 1 sobre x menos meio é menor do que epsilon, né? Eu vou aqui agora resolver essa subtração de frações, né? O denominador entre x e 2, fazendo o MMC, vai ser 2x. Então, 2x dividido por x dá 2, 2 vezes 1 é 2. 2x dividido por 2 dá x, x vezes menos 1 menos x. Então, vou ter 2 menos x dividido por 2x menor do que epsilon. Bom, isso aqui, o módulo de uma fração, né? É você tirar o módulo do numerador, então vai aparecer módulo de 2 menos x, dividido pelo módulo de 2x. Beleza. Tá quase aparecendo o que a gente queria, né? E aqui agora o que eu posso fazer, né? No numerador, eu posso colocar menos 1 em evidência. Então, se eu fizer menos 1 em evidência, vai ficar menos 1 que multiplica x menos 2 em módulo, tá? Por que fez isso, professor? Ó, menos 1 vezes x vai ser menos x. Menos 1 vezes menos 2 vai ser 2. Então, isso aqui, quando você faz a distributiva, volta a ser o que estava aqui dentro. E vai ser conveniente aqui porque vai começar a aparecer o que a gente queria, né? Que é módulo de x menos 2. Daqui a pouco já vai ficar bonitinho. E o módulo de 2x só vou repetir. Então, isso é menor do que um epsilon. Bom, aqui agora, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, vai ser módulo de menos 1 vezes o módulo de x menos 2, dividido aqui pelo módulo de 2x menor do que epsilon. E, finalmente, ó, o módulo de menos 1 vai dar 1, né? E 1 vezes módulo de x menos 2 é módulo de x menos 2. Então, nesse ponto aqui, eu cheguei mais ou menos onde eu tenho um objetivo, né? Eu tenho que aparecer, ó, módulo de x menos 2 menor do que um delta. Ainda tem esse módulo de 2x aqui me atrapalhando, né? E para eu poder resolver, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma delimitação da seguinte maneira, ó. Eu tenho módulo de x menos 2 vezes 1 sobre o módulo de 2x. Eu posso separar essa fração, posso separar assim, né? Menor do que um epsilon. Meu objetivo aqui é o seguinte, ó. Eu quero conseguir esse termo, 1 sobre o módulo de 2x, eu quero conseguir que ele seja menor do que uma certa constante k. Se eu conseguir fazer isso, né, uma constante positiva k, se eu conseguir fazer isso, eu posso tomar esse meu módulo de x menos 2 aqui como sendo menor, ou como sendo menor do que um certo epsilon sobre k. Se eu faço isso, aí quando eu multiplicar as duas coisas, esse epsilon sobre k multiplicado por k vai simplificar e vai voltar a ser o epsilon. Então, meu objetivo vai ser achar esse k aqui, tá? Bom, vamos lá. Para eu achar esse k, olha só.
o meu x se aproxima de 2. Então, o x está na vizinhança de 2, certo? Então, digamos, ó, aqui está o meu x, aqui está o meu 2. Se x está nessa vizinhança, x pode estar, por exemplo, entre 1 e 3. X também poderia estar entre, por exemplo, meio e 2,5. X também poderia estar entre 1,9 e 2,1. Aqui eu vou botar entre 1 e 3 porque vai ser conveniente, porque vai ficar fácil as contas, tá? Mas poderia ser escolhido entre, por exemplo, meio e 1,5. Não teria problema, tá? Bom, se eu faço aqui, ó, entre 1 e 3, isso aqui é como se fosse 2 menos 1, isso aqui é como se fosse 2 mais 1, tá? E o meu x, ele tá nesse meio aqui, né? Tá um número nesse intervalo aqui. O que vai acontecer aqui nesse caso, né? Então, eu vou ter que o meu 1 é menor do que x, que é menor do que 3, né? Eu vou ter isso. E eu também vou ter aqui, ó, que meu 2 menos 1 é menor do que x, que é menor do que meu 2 mais 1. Essa daqui, se eu subtrair por 2, ambas as partes aqui dessa desigualdade, vai ficar menos 1 menor do que x menos 2 menor do que 1. E isso daqui, por propriedades de módulo, é módulo de x menos 2 menor do que 1, tá? Então, ó, já veja que apareceu algo no formato que eu queria, né? E aí, ó, vou até destacar aqui, ó, deixa eu botar aqui outra caneta, outra cor. Esse cara aqui já pode ser como se fosse um certo delta. Vou chamar esse aqui de um delta 1 aqui, tá? Então, eu já consegui ali aquele número ali. Bom, ok. Agora, eu quero pegar isso aqui e desenvolver para ver se a gente consegue chegar em 1 sobre módulo de 2x, tá? Bom, eu posso multiplicar por 2 as três partes dessa equação, e aí não vai mudar o sentido, porque 2 é positivo, então vai ser 2 menor do que 2x menor do que 6. E aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó, deixa eu subir um pouco mais aqui. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, quando eu tenho 2 sobre x, né, ele é positivo porque x está entre 1 e 3, x é positivo. E 2 vezes x, né, dado que x é positivo, também dá positivo. Então eu posso substituir 2x pelo módulo de 2x, né, sem problema, já que ele é positivo, né. Agora o que acontece? Está quase no que eu quero, né. Para chegar nesse termo aqui, basta fazer o inverso de 1 sobre x. Só que acontece o seguinte, por propriedades de desigualdade, né, se módulo de 2x é menor do que 6, então 1 sobre o módulo de 2x, ou seja, quando eu inverto, se ele era menor, ele passa a ser maior. Então ele vai passar a ser maior do que 1 sobre 6. E se o módulo de 2x era maior do que 2, quando você inverte, vai ficar menor. Então menor do que 1 sobre 2, tá? Então isso é uma propriedade de desigualdades, tá bom? Se você tem, vou até colocar aqui rapidinho, ó. Se você tem um número A menor do que um certo número B, onde esse número A é positivo, né, e esse número B também é positivo, quando você inverte, vai ficar maior. Então 1 sobre A vai ser maior do que 1 sobre B. Foi basicamente o que eu usei aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então vamos lá, ó. 1/6 é menor do que 1 sobre o módulo de 2x, que é menor do que meio. Então, fazendo aqui a comparação, ó, é como se esse meu meio aqui, ó, fosse justamente aquele k que eu estava procurando, tá bom? Então, olha só, o que vai acontecer ali, ó? Deixa eu subir mais um pouco aqui, tá? O que vai acontecer ali é o seguinte, se eu pego, então, o meu módulo de x menos 2 como sendo menor do que epsilon dividido por meio, né, ó, olha lá o que a gente tinha feito aqui, né? Isso daqui vai aparecer o seguinte, vai aparecer módulo de x menos 2 menor do que o quê? Isso daqui, né, você conserva o epsilon e inverte o meio, então vai ser 2 sobre 1, tá? E aí você chega no módulo de x menos 2 menor do que 2 epsilon, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Você chegou agora ao módulo de x menos 2 menor do que 2 epsilon. Então, você já tem um outro delta aqui, ó. Esse 2 epsilon aqui, eu posso tomar como sendo o meu delta 2, né? E aí nós temos o seguinte, bom, mas eu achei dois valores então. Eu achei que meu delta 1 pode ser 1, eu achei que meu delta 2 seria 2 epsilon. Qual dos dois eu vou poder usar como delta para garantir que essa coisa toda aqui acontece? Ou seja, para garantir que, escolhido esse delta, vai aparecer 1 sobre x menos meio em módulo menor do que epsilon. Bom, aí para você conseguir fazer isso, você vai tomar o seguinte, ó. Tomamos o delta de tal maneira que ele seja o mínimo entre você ter o 2 epsilon e o 1. Tomando o seu delta como sendo o mínimo entre 2 epsilon e 1, você vai garantir que essa coisa aqui vai acontecer, tá bom? E a resposta fica assim no final, tá bom? Ah, professor, eu queria entender melhor isso daqui, né? Por que quando eu tomo o delta sendo o mínimo entre esses dois valores, vai acontecer isso que você queria aqui originalmente, tá? Vou mostrar aqui para você, ó. Deixa eu fazer aqui, ó.
fazer aqui a verificação, digamos assim, né? Esse passo aqui agora seria como se fosse a verificação, né? De que ele realmente funciona. Olha só. Então você vai me dar um certo epsilon aqui, tá? Você vai tomar o delta como sendo o mínimo entre os dois. Então, olha só. Digamos que o mínimo seja 2 epsilon, vamos supor, né? Então você vai ter módulo, ó, deixa eu até botar aqui, né? Cortando porque eu estou fazendo a verificação, ó. Então vamos supor que você me deu um epsilon, calculou 2 vezes ele e aí viu quem é menor, 2 epsilon ou 1. Vamos supor que o 2 epsilon fosse menor. Então o módulo de x menos 2 seria menor do que 2 epsilon, né? Dado que 2 epsilon é o menor entre os dois, então 2 epsilon é menor do que 1. Então disso você vai ter o quê? Que módulo de x menos 2 é menor do que 1. Aí veja, você vai ter de um lado que o módulo de x menos 2 é menor do que 2 epsilon, você vai ter isso de um lado, certo? E do outro você vai ter módulo de x menos 2 menor do que 1. Disso você vai poder arrumar, né, e chegar naquela história de que o seu x ele está entre 3 e ele está entre 1, né? Arrumando depois usando propriedades de módulo, né? E aí você vai fazer todo aquele desenvolvimento de novo, ó, chegar em 2 menor do que x, menor do que 6, e aí no caso depois você vai chegar em 1/6 menor do que 1 sobre módulo de 2x, menor do que meio, né? Você vai fazer o processo contrário do que a gente tinha feito antes. E aí, olha só, uma vez que você chegou nisso daqui, ó, você multiplica por essa equação aqui termo a termo, vai aparecer x menos 2 multiplicado por 1 sobre módulo de 2x, menor do que 2 epsilon vezes meio, né? E aí o que vai acontecer? Você vem aqui, ó, faz a conta aqui, ó, simplifica, vai dar epsilon desse lado. Aqui você vai poder arrumar como sendo x menos 2 dividido por 2x, tá? Aí você simplifica essa fração aqui, né? Vai dar para simplificar, vai aparecer o quê? Vai aparecer, simplificando aqui esse com esse, vai aparecer meio menos, aí simplificando esse com esse, vai aparecer 1 sobre x, né? Menor do que epsilon. Aí você bota menos 1 em evidência, parecido com o que a gente fez anteriormente, né? Quando a gente estava fazendo módulo de x menos 2. No final você vai poder escrever 1 sobre x menos meio menor do que epsilon. Opa, mas isso era justamente o que você queria, né? Ou seja, dado que isso aqui aconteça, realmente você chegou no que você tinha lá. Ah, professor, mas aqui você fez considerando que 2 epsilon era o menor dos dois. Mas e se o 1 for menor do que os dois? Não tem problema, olha só. Então, vai ser o mesmo raciocínio aqui, ó. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Deixa eu apagar esse carinha aqui, tá? E deixa eu apagar esse carinha aqui, ó. Vamos supor, então, que... Ah, não, professor, eu dei um certo valor de epsilon, calculei 2 vezes ele, e o menor entre esses dois números foi 1. Beleza, então 1 foi o menor, né? Então, você vai ter módulo de x menos 2 menor do que 1. Só que se ele é o menor, então eu posso escrever aqui, ó, 2 epsilon, né? 2 epsilon vai ser maior do que ele, né? Ele não é o menor. Aí você usa essa parte aqui, módulo de x menos 2 menor do que 1, você usa para chegar nesse negócio aqui de novo, ó, que 1 sobre módulo de 2x é menor do que meio. E você usa essa parte aqui, ó, que módulo de x menos 2 é menor do que 2 epsilon, né? Você usa essa parte, aí você faz o mesmo raciocínio, multiplica termo a termo e tal, e volta de novo lá, tá certo? Então, de fato, esse valor aqui para delta, né? Tomar delta como sendo o mínimo entre 2 epsilon e 1, vai resolver esse exercício, beleza? Aqui vale eu dar uma observação que é o seguinte, ó. Essa é a única resposta que existe? Não, essa não é a única resposta que existe. Por quê? Porque se você tivesse feito aqui uma escolha diferente, ao invés de você escolher que x estava na proximidade de 2, colocando aqui 1 e 3, se você tivesse, por exemplo, escolhido x aqui como sendo entre 2 menos meio e 2 mais meio, ou seja, entre meio e 2,5, né? Aí você, em vez de você achar o seu delta 1 aqui como sendo 1, seria delta 1 como sendo meio. E aí você faria todas as contas, né? E no final, então, apareceria um valor diferente aqui, ó. Em vez de 1, seria meio, tá? E aí, quando você fizesse isso, o que vai acontecer, né? Vai mudar também os valores que você achar aqui no intervalo, tá? Então, ia achar uma expressão diferente aqui. Mas não tem problema, tá? Se você fizer as continhas certas, também vai servir como resposta, beleza? Isso aqui é só uma possibilidade. E aí, o que você achou? É um tipo de exercício que pega bastante os alunos, né? Porque é um exercício mais teórico aqui, né? Deixa eu voltar aqui na minha tela. E olha só, com isso a gente encerra essa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu curtir se você ainda não deixou. E inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, porque eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação, tá bom? E se você quiser, resolve também o exercício, estou deixando aqui na sua tela para você poder treinar, né? Eu mudei só um pouquinho, só para você usar a mesma ideia do que a gente fez na aula para resolver esse exercício aqui da tela, tá? E se você ficar com dúvida, coloca aí na seção de comentários também, tá beleza? Vejo você então nas próximas videoaulas
aqui do canal. Tchau!